questão, senhores, a questão traz aí, foi em 2016, revoltado com a conduta de um ministro, né? Hoje em dia está todo mundo revoltado com os ministros aí, não sei porquê, mas vamos lá. Revoltado com a conduta do ministro, né? Mário, né? Se esconde lá, o Super Mario Bros, né? Se esconde lá no interior de uma aeronave pública brasileira, que estava a serviço do governo, essa aeronave estava a serviço do governo. E no meio da viagem, ele já no espaço aéreo lá, parece que é equivalente lá no Uruguai, ele desfere 5 facadas no ministro, do qual está insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante disso, aí com base na lei brasileira, assinar a alternativa correta, tá bom? Aqui nós estamos aqui, a pessoa pode pensar assim, eu estou então, extraterritorialidade, foi um crime cometido fora do Brasil, lá no espaço aéreo já no Uruguai. Não, nesse caso aqui, senhores, nós não podemos considerar isso aí, tá bom? Aqui nós estamos dentro ainda da chamada territorialidade, estamos dentro da territorialidade, porque é chamado, lembra que eu falei logo no começo da questão lá, que é a extraterritorialidade, é o país por extensão, é o território por extensão, tá? A aeronave brasileira, a serviço do Brasil, oficial, tá bom? E o ministro ali, ele estava representando ali a União, né? No caso ali a União. Então, é considerada territorialidade brasileira, mesmo que seja apenas em território ficto, né? Que a questão do território está passando por cima do Uruguai, tá, né? E até mesmo com embarcação que esteja também em caráter oficial, tá? Aplica-se sim a lei brasileira e a questão é de territorialidade, tá bom, senhores? Aí nós vamos ver o artigo 5º, voltamos lá, artigo 5º, né, que diz que será aplicada a lei brasileira sem prejuízo de tratado, convenções, direitos internacionais, aquela coisa, será aplicado ao quê? Ao crime cometido no território nacional. É o princípio da territorialidade isso aqui, tá bom? Porque o parágrafo 1º aí do artigo 5º, aí que vem o X da questão, aí que vem o cerne dessa questão, dizendo que para os efeitos penais consideram-se como a extensão do território, as embarcações, aeronaves brasileiras de natureza pública, de caráter oficial ali, a serviço do governo brasileiro, tá bom? Então, considera por extensão, tá? Por extensão, mesmo estando no espaço aéreo, fora do espaço aéreo brasileiro, ou até mesmo além mar, alto mar, tá bom? Então, considera-se a questão por extensão, tá? Então, no caso do crime aí, o território é considerado como se território brasileiro fosse e será punido pelas leis penais brasileiras, o nosso amigo Mário Bros. E aí, vamos às alternativas, vem dizendo que a letra A, o Mário poderá ser responsabilidade segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Sim, assim, pelo critério da territorialidade, tá bom, senhores? E aí é muito interessante nesse sentido aqui. E aí o critério da territorialidade, senhor. Aí matamos aqui logo de cara. E aí, para fecharmos então a questão, ficar naquela dúvida e tal, Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, pelo critério da extraterritorialidade? Não. Aqui, às vezes, confunde. Mas foi cometido crime lá no exterior. Tá. Não, mas esse caso é um caso particular aí, que nós vimos aí a questão do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Por isso que eu pedi para os senhores darem uma lida nesses artigos aí. A letra C vem dizendo que Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da... Não, aí morre de novo aqui, não é critério da extraterritorialidade, matou aqui. O Mário poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Tá? Também não é o caso, não. Tá? Então, estamos dentro do critério da territorialidade, tá bom, senhora? Letrinha A aí, com muita tranquilidade, tá? Vamos aí à próxima questão. Vem dizendo aí, ó, com muito tranquilidade a questão, que aí no ano de 2005, essa questão foi 2013, mas é viva, o dispositivo de extraterritorialidade, territorialidade, está sempre vivo e a doutrina está sempre ali em banho-maria, sempre tranquila ali, já se vem de longa data. Vem dizendo que no ano de 2005, Pierre, jovem francês residente na Bulgária, o Pierre, residente lá na Bulgária, atentou contra a vida
do então presidente do Brasil, do presidente da República, que na ocasião visitava aquele país, estava lá na Bulgária, o presidente. Devidamente processado, né, segundo as leis locais da Bulgária, Pierre foi absolvido. Pierre foi absolvido, tá? E aí, nesse caso, senhores, vem a questão dos senhores acharem assim, a questão que houve, então, a territorialidade, porque é presidente. Não, não, não. Nesse caso, aí nós estamos diante da extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Aí, por que incondicionada? Porque está previsto justamente no artigo 7º, inciso 1, artigo 7º, pega inciso 7, artigo 7º, inciso 1 e a linha A, que fala assim, o artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes, inciso 1, os crimes. Aí vem dizendo ali a linha A, contra a vida e liberdade do presidente da República, senhores. Contra a vida e liberdade do presidente da República. E logo em seguida, dê uma olhadinha também, já que está com o código aberto, pega aí o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, ele vem dizendo lá que nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ele será punido conforme a nossa lei brasileira, tá? Ainda que absolvido, ainda que condenado lá no estrangeiro. Não importa, não importa. Foi absolvido, foi condenado no estrangeiro, cometeu o crime contra a vida do então presidente da República, mesmo cometido no estrangeiro, será punido pela lei brasileira, será processado, julgado e punido pela lei brasileira. Com todas essas considerações, senhores, opa! Volta para cá. Com todas essas considerações, vamos aplicar aí a linha A, a alternativa A. Alternativa A não é punível pela lei penal brasileira? Será sim punível pela lei penal brasileira, por tudo que nós falamos aqui. Extraterritorialidade incondicionada, tá bom? A linha B, é aplicável a lei penal brasileira? Beleza, sim. Pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, exigindo-se apenas que o fato não exige nada, não exige nada. É incondicionada, tá bom? Não se exige nada, tá bom? Para logo por aqui. A alternativa C é aplicável à lei penal brasileira, pois o caso narrado traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, sendo irrelevante o fato de ter sido agente absolvido no estrangeiro, tá bom? No estrangeiro. E é lógico, isso irrelevante, tanto faz ser condenado ou absolvido com as leis penais do estrangeiro, ele sim será ainda processado e julgado pelas leis penais nacionais brasileiras, tá bom? Então, essa alternativa aqui, ó, muito nos interessa, muito nos interessa. A linha D, meu pai do céu. A alternativa D não é aplicável à lei penal brasileira, não é aplicável à lei penal brasileira, é sim aplicável à lei penal brasileira, já para por aqui, tá? E vem de estrangeiro, conduta praticada por território, estrangeira e tal, exigência relativa, não. É aplicável sim, conforme todos os dispositivos legais que acabamos de ler, tá? Vamos para a próxima questão, que vem dizendo aqui acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, né? Lei penal no tempo e no espaço. Aplica-se ali a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Senhores, vamos aqui de baixo para cima, mudar um pouquinho, feijão com arroz com feijão, botar arroz com feijão agora. A alternativa D. As leis penais temporárias, já falamos de leis penais temporárias e excepcionais, são dotadas de ultratividade. Realmente, elas são dotadas de ultratividade. Elas não estão mais em vigor, mas elas saem, elas surgem, elas aparecem novamente e alcançam o fato a ser julgado naquele momento, mesmo depois de elas serem revogadas. Isso se chama de ultratividade. Por tal modo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seu resultado tenha ocorrido durante a sua vigência. Não. Lembre do artigo 4º do Código Penal, que diz que o momento do crime é aquele momento do fato ali, muito embora o resultado seja outro, o artigo 4º fala isso, é a teoria da atividade. Então, mesmo se o resultado seja lá ocorrendo ou dentro da vigência da norma ou fora da vigência da norma, ela deve ser aplicada, tá bom? Então, a alternativa A não está correta para nós, tá bom? A alternativa C, na ocorrência de sucessão penais a sucessão de leis penais no tempo não será
a possível aplicação da lei penal e intermediária, mesmo se ela configurar de lei. Opa, será assim, senhores. Lembra do artigo 5º, inciso 40? A lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. E aqui, for para beneficiar o réu, sim, pode sim ser observada ali uma lei intermediária. Tá? A alternativa B, o ordenamento jurídico penal brasileiro prevê combinação de leis? Já falamos que não existe no ordenamento jurídico combinação de leis sucessivas em relação, mesmo que haja um benefício ao réu. E a linha, meu pai, a alternativa A deixa claro aí, olha só, se o funcionário público a serviço do Brasil, na Itália, pratica naquele país crime de corrupção passiva, lá previsto em 317, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade. Sim, senhores, essa está muito clara aí. É o princípio também da extraterritorialidade incondicionada, que são crimes cometidos lá no estrangeiro contra a administração pública. Isto aqui está previsto no artigo 7º, inciso 1, a linha C. Pega aí o artigo 7º, inciso 1, a linha C, que diz lá que ficam sujeitos à lei penal brasileira no inciso 1 fala dos crimes, né, cometidos, aí vem lá dizendo que contra a linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá bom? Então, essa aqui, alternativa aqui, mas muito nos interessa, a alternativa A é muito interessante. Vamos então aí para essa próxima questão aí, a questão 22, né, 230, e aí diz aqui o seguinte, olha aqui, ó, Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, tá? E trabalha na agência de Lisboa, lá em Portugal. Passando por dificuldade financeira, acaba desviando ali, peculato, desvio, né, dinheiro lá do banco, para uma possível conta particular, sendo o fato descoberto e julgado lá em Portugal, né? Foi julgado lá em Portugal. E vem, Francisco é condenado por infração, ele foi condenado pela infração e houve já a extensão da punibilidade. Ele retorna ao seu país de origem, que é aqui no caso o Brasil, e é surpreendido por uma citação em processo aqui no Brasil para responder pelo mesmo fato que ocorreu lá em Lisboa, lá. E aí procura a senhora como advogado, o senhor como advogado, tá? E aí, considerando, então, o advogado de Francisco, a senhora como advogada do senhor Francisco, deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, tá? Aí vem as questões aí. Aqui, senhora, nós vamos aí estar diante também da chamada extraterritorialidade prevista lá no artigo 7º, tá? Que é a chamada extraterritorialidade incondicionada, previsto no artigo 7º, inciso 1 e a linha B. Vimos lá que a linha A é a questão lá de atentar contra a vida do presidente da República. E a linha B traz aí dizendo que os crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública da União, tá bom? E vem dizendo lá, fé da União, Distrito Federal, Estado, né? De empresa pública, sociedade de economia mista, né? Mesmo que seja autarquia, fundação, instituída pelo poder público. Então, será assim, cometeu algum crime lá no exterior, que tem ali contra o patrimônio ou contra a fé pública da União, aí será respondido pelas leis penais brasileiras. E corrobora com isso o parágrafo 1º desse artigo aí, desse artigo 7º, parágrafo 1º, que diz, nos casos do inciso 1, que é esse que acabamos de verificar aí, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido, ainda que condenado lá no estrangeiro, tá bom? Aí é condenado ou absolvido lá no estrangeiro. E aí, senhores, vamos ver as alternativas aqui que vai nos interessar para realizarmos aqui uma boa prova. Vem dizendo aqui que a alternativa A, ele não poderá responder no Brasil? Poderá. Vimos tudo isso aí, artigo 7º, inciso 1, a linha B do Código Penal ali, mesmo que ele tenha sido absolvido ou então condenado lá no estrangeiro. É a chamada pública incondicionada, tá? E aí vem dizendo que a alternativa A, ele não poderá? Poderá sim, tá? Poderá ser punido pela lei penal brasileira. Opa, volta, cadê ela?
Deverá sim ser punido pela lei. Aqui, corta aqui. Ele somente poderá ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse absolvido, caso tivesse sido absolvido. Não, independe de absolvição ou condenação, tá? Esse aqui não nos interessa. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Não, ele tem a questão da condenação lá, tem que ser considerada a condenação dele, tá? Tem que ser considerada. Então, não pode ser totalmente indiferente, não. Tem que ser considerado. Afinal de contas, ele foi lá, respondeu ao processo, foi julgado lá e punido, e teve extinta a sua punibilidade, então deve ser considerado sim, tá? Deve ser considerado sim, porque temos que observar aí, veja lá o artigo 8º do Código Penal. Diz que a pena cumprida lá no estrangeiro, isso aí diz questão de cumprimento de pena, tá? A pena cumprida lá no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, vai atenuar a pena imposta no Brasil quando diversa, quando a pena for diversa, tá? Ou nela computa quando são idênticas, tá bom? Se eu tenho lá, cumpri lá 4 anos, e aqui no Brasil eu irei cumprir 4 anos, irá computar. Ou então vai atenuar, se eu lá cumprir 2 anos, e no Brasil a pessoa será punida por 4 anos, vai atenuar em 2 anos. É o que diz ali o artigo 8º do nosso Código Penal. Então, sim, essa não pode ser totalmente indiferente, não. Tá? A alternativa D diz que ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida lá em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. Foi que nós vimos aí o artigo 8º do Código Penal, o artigo 8º do Código Penal. Muito interessante essa questão. Então, essa alternativa D, mas muito nos interessa. Vamos para a próxima aí para fecharmos aí com chave de ouro, Vem dizendo ali, olha aqui, ó. Vem dizendo aqui, a questão vem dizendo com muita tranquilidade, essa questão foi muito interessante aí, vem dizendo ali que assinale a opção correta acerca da pena cumprida no estrangeiro, a pena cumprida no estrangeiro, que foi lá o artigo 8º que nós vimos lá, e da sua eficácia da sentença. Então, vale sim, o que foi punido lá deve ser relevante para uma futura condenação aqui, uma possível condenação aqui. Aí vem dizendo aqui a questão que vem dizendo que a questão não, as alternativas, né, vem dando para nós aqui que a letra A é possível a homologação pelo STJ de sentença penal condenatória proferida pela justiça de outro país, para obrigar o condenado residente no Brasil a reparar o dano, né, causado pelo crime que cometeu. Senhores, aqui só uma situação. Quando há essa situação de homologação da sentença cumprida lá no estrangeiro e traz aqui para o Brasil para dizer, olha, eu já cumpri uma pena lá e tal, aí a questão de reparação de dano, quem tem a necessidade de reparação de dano que tem que pedir isso aí, tá? A outra questão é que essa emenda constitucional, que é de homologação, de previsão do STJ, porque era antes do STF. Houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45 de 2004, que era quem homologava a sentença cumprida no estrangeiro, era o STF, sendo que agora é o STJ, por força dessa emenda aí, constitucional, emenda 45 de 2004, tá bom? E aí, observe lá que é competência do STJ, no artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, que é a atribuição do STJ, tá? Então, vamos lá com muita tranquilidade respondendo a questão aí. Então, vem dizendo que é possível homologação pela STJ de sentença penal condenatória proferida pela justiça em outro país para obrigar e tal. Então, essa alternativa muito nos interessa, mas muito nos interessa, tendo em vista, tendo em vista que ela é a alternativa correta para a gente, que é o STJ. Deixa eu só pegar aqui. STJ, tá bom? É o STJ. E aqui a alternativa B vem dizendo que a competência para homologação da sentença estrangeira é do STF. Não, vimos que não. Era do STF até 2004, não é do STF, tá? E aí, por isso, a questão estaria errada. A questão não, a alternativa.
A letra C, a pena nas hipóteses de infração penal de menor potencial ofensivo, admite-se que a pena cumprida no estrangeiro atenue a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Não. Há aquela questão também de computar, tá? Ela não atenua, às vezes computa todo o tempo. Então, essa questão estaria errada, que nós já vimos lá o artigo 8º do Código Penal, tá bom? Ela não apenas atenua, ela pode também computar como um todo, tá? Aí fala assim, mas eu cumpri 10 anos lá e aqui eu vou cumprir 3. Tendo, aí está devendo, fica devendo. Não é o caso. A letra D, a pena cumprida no estrangeiro não atenua, nem compensa a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, dado o caráter da independência da Justiça Nacional Estrangeira. Ora, senhores, nós vimos aí no artigo 8º que sim, pode atenuar ou pode até mesmo computar como um todo ali, conforme o artigo 8º do Código Penal. E aí fechamos aí todas essas questões, várias questões, muito legal, muito legal, muito essas questões, e isso volte, dê uma relembrada aí, e aí pode estudar com mais afinco aí. As próximas vamos pegar a partir do artigo 11º aí do Código Penal e vamos trabalhar muitas questões aí, tá bom, senhores? Fique com Deus, o senhor e a senhora, até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém.